autoridade. Deus não lida com padrões duplos. Deus não lida com padrões duplos. Hoje, há muitas igrejas apóstatas que não acreditam na Bíblia ou em suas alegações sobrenaturais. Só porque alguém é religioso não significa que ele não seja um herege. O julgamento virá sobre aqueles que destruíram tantas almas pela religião. O julgamento virá. O julgamento virá sobre aqueles que destruíram tantas almas pela religião. Lembra que a gente estudou em Coríntios? Que se alguém destruir o santuário, o Senhor o destruirá? Lembra qual foi a aplicação que eu fiz daquela vez? Quem é que pode... Primeiro, o que é o santuário? Não é o templo. São as pessoas, porque nós somos santuários do Espírito Santo. Como que alguém pode destruir o santuário? Ensinando ensinos heréticos e promovendo discórdias entre o povo. A pessoa está destruindo o santuário. A Bíblia vai dizer lá em Provérbios, 6 coisas o Senhor se aborrece e a 7ª a sua alma abomina. E a 7ª é quem lança contenda entre os irmãos. Se de uma maneira eu prego uma mensagem que não tem nenhum apoio bíblico, mas eu prego ela de maneira tortuosa, eu estou destruindo o santuário. E eu não quero estar na pele de quem destrói o santuário. Seja de quem quer que seja. Pastor, ou presbítero, ou professor de escola dominical, ou qualquer uma outra pessoa investida de autoridade para ensino. Veja, ensinar não é para quem gosta, ensinar é para quem pode. E deve ser feito com temor. Não, claro. Paulo vai dizer em 2 Timóteo 2:2, o que de mim ouviste e aprendeste, a si mesmo ensina a outros homens fiéis e idôneos. Isso se aplica também, por exemplo, às vezes a gente vê muitas pessoas que se colocam como pastores, mas não têm um chamado. Não. Essas pessoas também serão punidas, porque assim, aí a Bíblia diz que o povo sofre falta de conhecimento. Se ele está investido de uma autoridade pastoral, mesmo que ele não seja, e mesmo que ele não tenha, né, nós poderíamos dizer que ele é um pastor estelionatário de vocação. Porque ele é o que vai dizer o Zacarias, pastor de fantasia. Aquela palavra de Zacarias é para esse tipo de pessoa, que quer ser pastor, não tem chamado, não tem vocação, não tem talento, não tem tino, mas quer porque ele acha bonito, lascou. O profissional da fé. Fala um pouquinho de Jesus, acha que já pode... A gente vê, infelizmente, né, pastor? A gente vê muito isso no nosso dia a dia. Com certeza. Infelizmente, muita gente pregando exatamente muitas epidemias. Certo não seria nas igrejas, na entrada, ter os diplomas dos pastores, somente pastores formados, realmente? Mas esse é o problema. O camarada pode ir para o seminário aprender tudo na academia, mas não ter vocação nenhuma. Mas pelo menos já tiraria muita gente que não quer nem isso fazer, nem ter o conhecimento. Mas a maioria das igrejas exige isso. As igrejas sérias, eu estou falando. Mas todo escândalo que aparece, que envergonha o nome de Deus, são pessoas que geralmente não são formadas. Geralmente. Esse vai se ver com Deus também. Eu quero ser pastor. Eu quero ser pastor. Não, meu irmão, vamos ver se você tem vocação. Quem diz se uma pessoa tem vocação ou não é a igreja local. Aquela ideia, aquele ditado, vox populi, vox dei, não serve para o povo, porque entre o povo tem muita gente incrédula e muita gente descrente. Vox populi, vox dei, ou seja, a voz do povo é a voz de Deus, se for da igreja. Não, de uma igreja local mesmo. Uma igreja
Temente a Deus. Verdadeiros crentes. Esse é Infiltrado muito lá que não sou. Vox Populi, Vox Dei só se for da igreja mesmo, da igreja verdadeira. Agora, mas eu quero ser... Olha, eu fiquei sabendo uma história. Foi bom você tocar nesse assunto, Romualdo, você e o Marcos. Uma igreja grande aqui no nosso país, no nosso estado, grande. Igreja Graça e Paz. Igreja Graça e Paz. Igreja grande, o pastorzaço. Pastorzaço. O pastor chegou lá na igreja, tinha 300 membros. Em 2, 3 anos a igreja estava com 1.500. Pastorzaço. Igreja riquíssima. Riquíssima. Aí o filho do presbítero, e o presbítero lá era o presbítero, um empresário, até deputado federal ele já foi. O filho do presbítero, Romualdo, fez um curso de teologia numa faculdade secular. Fez. 3 anos estudou, tem o diploma. Só que o pastor local e a liderança da igreja via que o rapaz não tinha vocação. Ele não tem chamado. Não tem chamado. Mas o pai tinha poder, dinheiro, prestígio, influência, dono da igreja quase. Não, meu filho vai ser. Meu irmão, não é assim. Não é porque é seu filho. Tem que ter vocação. A igreja não pode ordenar uma pessoa que a igreja sabe que não tem vocação. Ele não tem chamado. Resultado. A igreja não acabou, mas até essa parte saiu fora. Então tem isso. Eu conheço história, vocês com certeza conhecem história, de gente que queria ser pastor, mas a igreja via que ele não tinha vocação, o cara sai da igreja. Então ele vai abrir... Um dia, tem um amigo nosso, aqui em Mourão, ele é muito folclórico, muito querido, vocês conhecem ele, o Oswaldo, o pastor Oswaldo. Aí lá no futebol ele falou assim, tinha um irmão assim, que não estava dando bem certo numa igreja assim, e ele falou bem assim, eu vou sair daqui, eu vou começar o meu ministério. Eu falei com o Oswaldo, Oswaldo, começar uma igreja é a mesma coisa que você vai abrir uma padaria. Um boteco. Não é assim, cara. Ninguém pode dizer, ninguém tem ministério. A gente tem que parar com esse vício, viu? Exato. Não, porque ninguém é dono de ministério, pessoal. O ministério é de Cristo. Confiada não. Na letra da lei, ninguém pode dizer pastor. Nós somos co-pastores. Pastor só tem um. É que a gente vai criando neologismos, palavras novas, e vai aceitando essas palavras como verdadeiras. A gente vê, porque o ministério, ninguém é dono de ministério. Deus é dono de tudo. Eu vou começar meu ministério. Que seu ministério, rapaz? É obra de Deus. Né? Igreja, Graça e Paz. Exatamente, não é assim. Quem não tem as manhas não entra sem a ajuda de um profissional. Aí, rapaz, esse Calixto é fera. Esses caras não sobrevivem. Não. Pastor, esse pessoal montou uma igreja para ele, já que eles saíram lá. O pai montou a igreja para o rapaz. Não, eles foram para uma outra denominação deles mesmo, mas se apartaram de lá. Não é uma coisa boa, né? Não é uma coisa. Agora, como que Deus aprova uma divisão numa igreja? Veja bem, nenhuma divisão ela é boa em si. Não é. Não é. A Preteriana Renovada não foi bom sair da Preteriana do Brasil. A Preteriana Independente não foi bom sair da Preteriana do Brasil. A Igreja Luterana Livre não foi bom sair dos irmãos luteranos. Nunca é uma coisa boa ter uma divisão na igreja. Não é para ser assim e nem sempre é uma boa coisa em si.
Mas às vezes tem que amputar para salvar o corpo. Um dia alguém... Você sabe que tem pastor que não é de Deus, não é? Tem pastor que faz pergunta, mas não é de Deus. Foi o demônio que soprou no ouvido dele. Aí eu estava dando palestra para um pastor e ele me fez a pergunta: pastor, toda divisão que acontece na igreja é de Satanás, não é? Ou coisa parecida. E a parte que saiu brigada, Deus não pode abençoar, não é? Eu falei, aí quase que eu falei, arreda-te, sai Satanás. Eu falei, olha, mas aí o Espírito Santo estava do meu lado, né? Não era quem estava do lado dele, era quem estava do meu lado, né, meu? Aí eu falei, bom, a Bíblia tem um exemplo muito interessante sobre divisão que foi uma bênção. Quem? Quem? Paulo e Barnabé. A divisão deles a coisa foi tão feia que o texto bíblico diz que quase que eles saíram no tapa. Porque Barnabé queria levar Marcos, Paulo não queria levar Marcos, foi uma briga, quase que os dois saíram nos tapas, daí Paulo levou Silas e Barnabé levou Marcos. Não é o ideal, mas teve duas frentes missionárias. Então, toda divisão não é boa em si. Mas em alguns momentos, Deus em sua misericórdia, conforme for a circunstância, vai usar as duas coisas. Que às vezes é fruto da carnalidade. Claro. De um ou dos dois envolvidos. Por exemplo, tem igrejas, a igreja presbiteriana e renovada não deveria ter saído da presbiteriana do Brasil, mas o motivo foi justo. Foi justo. O que aconteceu? Temos duas igrejas que estão fazendo a obra de Deus. Não era para ter divisão, porque toda divisão não é boa em si, mas Deus em sua misericórdia usa. E é a mesma coisa que acontece quando as divisões são lícitas. Agora, quando tem carnalidade, já que você não quer que eu seja pastor aqui, eu vou sair, Não, nada a ver, isso aí não. Não, eu vou sair da igreja, é o seguinte, a igreja é boa e tudo, mas o Espírito Santo está falando no meu coração e essa igreja não quer que eu fale línguas aqui. Então eu vou para um grupo, ou vou começar um grupo que tem liberdade do Espírito Santo. Beleza, não tem problema nenhum. Tá ligado aqui? Mas toda divisão tem o seu preço, né? Aí sim. Toda renovada, até hoje, tem pastores na renovada feridos por causa dessa divisão. Exato. Entendeu? Pastores antigos, arrastando aquele problema. E toda divisão, ela nem sempre é pacífica. Há muitas dores, há muitas ofensas. Como que você acha que Paulo e Barnabé se conversaram depois? Pô, Paulo, você quis me acertar na cara aquela vez, né, meu? Percebe? Então, quando a gente estuda essas coisas, você vê que quando Israel não quis o Cristo, Paulo também teve uma divisão. Ele sai dos judeus e vai para os gentios. Era para ser assim? Não era para ser assim. Era para o judeu ter aceitado o Cristo e juntos vamos pregar o evangelho para os gentios. Essa era a ordem natural. Então, cada divisão tem que ser estudada e cada divisão, às vezes, é necessário amputar para salvar o corpo. Uma curiosidade, pastor. Sim. Uma curiosidade que eu tenho agora que me surgiu, mas aí eu tenho uma pergunta a respeito do pastor. Primeira pergunta. Como que você sabe que uma pessoa tem um chamado pastoral? Como você trabalharia para que essa pessoa tivesse um crescimento dentro do ministério? O chamado... ok. Luteranas, existem luteranas várias, porque aqui eu sei que é luterana livre. Sim. Mas existe a primeira luterana, como assim? Não. Isso é uma curiosidade. Tá, a primeira
É nítido ver uma pessoa que tem vocação pastoral. É nítido. Aliás, você vê um menino com 14 anos, você fala assim, esse menino aqui, ele tem vocação pastoral. Só precisa amadurecer. A congregação, Marcos, reconhece o chamado pastoral. Ele abriu a Bíblia, fez uma pequena reflexão, a igreja já percebe que ele tem vocação pastoral. A vocação pastoral é uma voz que fala ao coração da pessoa, mas que todo mundo escuta. Vou repetindo. A vocação pastoral é uma voz que a pessoa escuta, que fala ao coração da pessoa, mas toda a igreja escuta. Lembra que eu falei que vocação, pena que eu não tenho um quadro aqui hoje, eu fico meio quebrado, eu fico meio perdido. Vocação pastoral vem do latim vox. Vox significa voz. Então, vocação pastoral, o que nós estamos falando? Eu escuto uma voz de Deus me chamando para este trabalho. Eu escuto essa voz, mas a igreja toda escuta também. Percebe? Se destaca mais aquela pessoa que é... Isso. Agora, em relação à Igreja Luterana Livre, a Igreja Luterana, ela tem a igreja no Brasil de confissão luterana, a igreja de evangélica do Sínodo de Missouri, tem a Igreja Luterana Renovada, tem a Igreja Luterana Renovada, que é pentecostal, tem a Igreja Luterana Livre. Então, são essas 4 igrejas luteranas que tem no Brasil. 5? Tem a alemã. Não, essa alemã é a mesma. Não. A alemã e a evangélica. A Avivada e a Luterana Livre. E aquela Luterana? De todas essas igrejas foi Lutero. Não, na verdade, Lutero não fundou a igreja. Lutero começou um trabalho de célula. Quem vocês acham? Eu não queria falar, mas você provoca. Quem vocês acham que começou a igreja em células? Ele, que está lá nos céus me esperando. São Lutero, mão no coração. Você viu lá que eu mandei recado para você, né, pastor Giovanni? Você citou o nome santo dele e não pôs a mão no coração. O Lutero, ele escreveu o catecismo dele para ensinar as crianças e os pais das crianças na casa dele. Então, e ele compunha os hinos, ele ensinava os hinos, ele confeccionou o estudo bíblico, que era o catecismo. As pessoas começaram a deixar a igreja católica e ir na casa do Lutero. Os católicos, vendo aquilo, falavam, olha lá os luteranos. Foi nome pejorativo, de desprezo, e ficou, né? O Lutero nunca quis fundar uma igreja, ele quis reformar a igreja, por isso que é reforma. Aquela igreja Luther King que eu vi lá em Marechal Cândido Rondon, tem uma. É luterana. Então aí tem, viu, Giovanni, vamos lá. A igreja evangélica de confissão, a ISLB é alemã. A ISLB. A IELB, que é luterana, mas é do Sínodo de Missouri, essa vem dos Estados Unidos, de Missouri nos Estados Unidos. Tem a luterana renovada, tem a luterana livre. Essa luterana avivada eu não conhecia, não. Tem, Santa Catarina. Tá. Ok? Gabriel, que a livre é americana ou alemã? Só que Aqui é a americana. Aquela igreja tem um culto uma vez por mês, Luiz, pode ser a IELB ou ISLB. A administração deles é complicada, porque, por exemplo, a paróquia pode ter, vamos dizer, 5 igrejas. Só tem um pastor. Você só tem 4 domingos no mês. Então, aí, exatamente. Aí é questão cultural. Eles são... Porque é o seguinte, foi bom... a igreja luterana, todas, menos a nossa, e talvez eu acho que a renovada,
Mas as igrejas luteranas, elas não são uma igreja de missão, elas são uma igreja de imigração. Então eles não existem para pregar o evangelho, eles existem para sustentar quem já acredita, dentro da cultura luterana. Então, quando os pastores luteranos vieram para o Brasil no final do século XIX, eles não vieram para evangelizar os brasileiros, eles vieram para pastorear os luteranos que já estavam aqui. Então, eles não têm visão missionária, deveria. Não tem visão missionária, eles são uma igreja de imigração. Do suporte, sim. É. Aqui, e a igreja da tocha. Os pastores luteranos recebem tudo em dólar. Ó Pai amado, que a boca do teu profeta se concretize. Mas quando, é bom falar isso, é a mesma coisa presbiteriana, você vê, só eu conhecendo do Brasil, independente, renovada, será que tem mais? É. Continuando, olha esses dois textos. Luiz, lê para nós, viu, Giovanni, pastor? Dá o microfone para o Luiz, que a voz do Luiz é... Eu ponho lá quando ele lê, eu vejo o vídeo, ponho no repeat só para escutar a voz dele. Eu gosto de pastor desde 12 anos. É esse aí, ó, falando de vocação, o Luizão nasceu... O diploma de pastor. Ele já nasceu com... Ó, o vô Gilberto falou com o Nilton, esse menino vai ser pastor. Vai. E foi, acabou aí, ó. De 5.000 pessoas. O Luiz já chorava em línguas. Não, ele já chorava em línguas, pra você ter noção. Eu já fiz um encontro com Deus. E ele fez encontro com Deus quando tinha 3 anos de idade. Foi. Vocês imaginam? E já expulsava demônio com 6. Esse Luizão é uma fera, meu. O capa preta passava. Expulsava um por um. O Luizão era fera, meu. Mas Luiz, lê pra nós. Romanos capítulo 11, versículo 26 diz o que Paulo quer dizer quando escreve: e assim todo Israel será salvo. Há duas partes nessa questão: a quem todo Israel se refere e quando todo o Israel será salvo. O problema que iniciou esses capítulos, em primeiro lugar, foi o fracasso dos judeus étnicos em obter a salvação e, portanto, não serem incluídos no povo do Messias. Em Romanos 9:1, para o clímax do argumento de 3 capítulos de Paulo, resultarem dar motivos para os gentios se gabarem aos judeus, descrentes de que nós somos o verdadeiro Israel e vocês não são. Apenas exacerbaria a tensão que Paulo está buscando aliviar. Eu espero que você vai ler o próximo. Então é o seguinte. Essa fala de Paulo, todo Israel será salvo, tem uma confusão entre os teólogos. Uma confusão medonha. Eu sigo uma linha. Alguém diz que é todo Israel e de alguma maneira Deus vai salvar a nação de Israel. Outra linha diz, não, é só o Israel que é remanescente. E tem outra linha que todo Israel, judeu e gentil, crente. Eu sigo essa linha. Eu sigo que o Israel remanescente, ele se funde com o gentio, se tornando um Israel só. Um só povo. Então Deus não tem 2 povos. Um povo de Israel e a igreja. Não, Deus tem um povo só. Eu sou da linha que quando o apóstolo diz todo Israel será salvo, ele diz todo o que crê. Judeu e grego. Ou gentio. Continua lá, Luiz. É isso aí? O 13, lê lá o slide. Do versículo 13 em diante, em Romanos 11, Paulo está se dirigindo diretamente aos gentios. Seu fardo nesses versículos é que os gentios não sejam arrogantes em relação aos judeus e se não tomem orgulhosos, nem sejam sábios aos seus próprios olhos, porque eles experimentaram a bondade de Deus enquanto grande parte de Israel experimentou o endurecimento de Deus. Isso.
Nem todo aquele que é fisicamente descendente de Israel é um crente em Cristo. E nem todo judeu étnico faz parte do verdadeiro Israel espiritual. Somente aqueles que creem em Jesus como Messias recebem as promessas salvadoras. Somente o remanescente de judeus étnicos é salvo, porque os demais foram endurecidos por Deus. Como sentença de julgamento, Deus rejeitou a maioria dos judeus. Quando Paulo pergunta retoricamente, Deus rejeitou o seu povo? Ele responde que não, mas sua evidência é apontar para o remanescente. Ele mesmo é um exemplo. O apóstolo Paulo é o remanescente. Os apóstolos eram remanescentes. E muitos judeus dos dias de Jesus Cristo também se tornaram remanescentes. A verdadeira descendência de Abraão inclui todos, judeus e gentios, que compartilham da fé de Abraão, que é o pai de muitas nações. E na metáfora da oliveira, os ramos da oliveira selvagem, isto é, os gentios, são enxertados da mesma oliveira entre os outros ramos naturais de Israel. A razão pela qual Paulo está angustiado por seus parentes segundo a carne é porque nesse ponto da história a igreja é composta principalmente de gentios com muito poucos judeus. Então Paulo, ele é um nacionalista. Normal. Vamos dizer que do Brasil só nós fôssemos convertidos. Um exemplo. Chegou o apóstolo. Ele já ressuscitou o morto lá? Eu sabia. Eu falei que você foi para ressuscitar o morto. Você é fera. Lá é assim. Morreu alguém, chama o pastor Nilton que ele vai lá ressuscitar. É fera. Então assim, gente, vamos dizer que no nosso país só nós fomos convertidos a Cristo. Só nós. E aqui os paraguaios, a maioria dos paraguaios, os paraguaios todos se converteram. A gente fica feliz. Que bom. Que bom que os paraguaios são crentes. Mas que dó que só nós do Brasil é que conhecemos Jesus. Essa é a ideia do Paulo. Ele fica feliz porque os gentios se converteram, mas o lamento deles era que a nação deles, que foi criada por Deus, que foi sustentada por Deus, que foi orientada por Deus, que foi mantida por Deus, para receber o Messias, eles que geraram o Messias, eles rejeitam o Messias. Pensa bem. Pensa bem nisso. Você existe por um propósito. O propósito é alcançado, depois você não quer o propósito. Mas, ora, você tem que entrar no esquema. Israel, de acordo com a esperança profetizada no Antigo Testamento, esperava plenamente que quando o Messias judeu chegasse, eles seriam os primeiros em seu reino. Isso é um pensamento natural e lógico. Israel foi criada para receber o Messias. O Messias veio, qual era a expectativa natural? Nós vamos nos render ao Messias que nós geramos. Não aconteceu isso. Então, quando eles veem os gentios entrando enquanto eles são deixados de fora, eles ficam com ciúmes. Mas essa provocação é um meio que Deus usa para deixar Israel seguir o exemplo dos gentios e também confiar em Cristo. Agora, olha só esse finalzinho, gente. Há uma misteriosa interdependência que Deus orquestrou ao longo de toda a história redentora para trazer todos à fé salvadora. Em vez da salvação de Israel levar à salvação dos gentios, é, na verdade, a rejeição de Israel que levará à salvação dos gentios, que, por sua vez, levará à salvação a Israel. Olha que coisa interessante, que muito doido esse negócio. Ok, vamos aqui, vocês são Israel, voltar à analogia. Vocês são Israel, eles são gentios. Aí Deus me chama, eu sou Abraão. Aí eu sou Abraão, Deus me chama, de ti farei uma grande nação, você Eu falei, gente, é o seguinte, nós existimos porque nós vamos gerar o Messias que Deus prometeu lá em Gênesis 3,15. Então é o seguinte, a gente vai se fortalecer como uma nação, a gente não existia, mas Deus fez a gente existir,
nós existimos com um propósito, vai nascer o Messias entre nós, e é a nossa vocação. Beleza? Beleza. Quando o Messias nascer, ele não vem só para salvar o judeu, ele vem para salvar toda a humanidade. Só que a nação de Israel é o útero. Esse menino precisa crescer na história, ele precisa nascer na história. Então, Deus criou a gente para isso. Então a gente vai ser uma nação diferente. Está vendo essa turma ali? São idólatras, são assassinos, são corruptores, são cruéis, são malignos. Está vendo? Então, a gente não é bom porque a gente... Não, é porque Deus criou a gente para ser bom. Então, a gente vai fazer o possível para a gente se estabelecer para o Messias nascer. Quando o Messias nascer, o que a gente faz? A gente vai acreditar no Messias para salvar a gente, e a gente pega primeiro essa mensagem que salvou a gente vai ter que levar para eles. Ah, mas para que levar para eles? Não, porque Deus falou que eles têm que ser salvos também. Eles têm que ser salvos também. Ok, Nilton? Ok, Alex? Beleza. Aí veio o Messias. Ah, mas não era desse jeito que a gente acreditava. Não era bem assim. Mas o Luiz falou, não era assim mesmo. Aí eles falaram, não, Luiz, o Messias, a gente acha que o Messias devia ser desse jeito. Mas o Luiz falou, não, mas esse é o Messias que Deus prometeu. Aí o Luiz fala assim, ô pastor, deixa eu falar então. Aí o Luiz vem aqui e fala, pessoal, é o seguinte, Deus criou a gente para a gente ser uma nação, para receber o Messias. O Messias vai salvar todo mundo, vai salvar a gente e vai salvar todo mundo. Mas aí o Marcos fala, não, ô Luiz, não é esse o Messias que a gente aceita, não. Aí todo mundo aqui fala, não, Luiz, não é esse o Messias que a gente quer. Aí o Luiz fala assim, mas gente, isso está queimando no meu coração. Esse Jesus é o Messias mesmo. Aí, não, Luiz, a gente não quer. Ah, tá bom, já que vocês não querem, eu vou falar de Jesus para essa turma aqui. Aí a gente fica aqui, vai mesmo, essa turma aí, vai de ir, fica à vontade. Nós vamos esperar o Messias, ele vai chegar. Aí o Luizão chega aqui para vocês e fala, gente, é o seguinte, ó, esses ídolos que vocês adoram, está levando vocês para a condenação, só tem um Deus que criou os céus e a terra, e esse Deus veio para salvar todo mundo da condenação, e para ser salvo dessa condenação, vocês precisam aceitar Jesus Cristo. Quem quer aceitar Jesus Cristo? Aí todo mundo, eu quero, ok. E agora? Está vendo aquele povo lá? O que tem eles? Pois é. O que eu estou fazendo com vocês era para eles fazerem com vocês. Vamos fazer o seguinte, Léa, vamos falar desse Jesus para eles? Foi isso que aconteceu. Entendeu bem? Entenderam bem? Ou seja, era para Israel ser uma nação missionária, Israel acabou sendo campo missionário. E Deus faz isso para salvar, no fim, todos. Perguntas, comentários? Bom, eu resumi 2000 anos de história, tá, pessoal? 5 minutos, resumi 2000 anos de história. Não 2000 anos nossos, 2000 anos de Abraão até Jesus. Então, essa é a ideia. Então, em vez da salvação de Israel levar à salvação dos gentios, é, na verdade, a rejeição de Israel que levará à salvação dos gentios, que, por sua vez, levará à salvação a Israel. São criadas situações para acontecer. Claro. Então, o que Deus faz? Deus não age como o Newton pensa. Graças a Deus, né? Deus fala bem assim, bom, já que o Marcos não quer, eu vou fazer isso para isso voltar para o Marcos. Se o Marcos não aceitar, o problema é dele. Aliás, o problema dele comigo. O problema dele comigo. Mas é assim. Olha lá o mistério. O Giovanni não está aqui, mas alguém vai ler? Quem quer ler ali aquele slide, por favor? Quem vai ler? Delma, O mistério que Paulo agora revela introduz uma reviravolta histórico-salvadora no plano de Deus para salvar ambos os povos. Em Romanos 11, 25 ao 26, Paulo descreve o mistério por 3 cláusulas. Primeiro, o endurecimento parcial de Israel.
segundo a plenitude dos gentios, ou seja, a sua salvação, e terceiro, a salvação de todo Israel, independentemente. Cada um desses componentes não é uma nova revelação. A combinação de cada um desses componentes nessa sequência específica é o que é novo. Então os judeus falavam assim, não, nós somos Israel de Deus. Aí o Paulo diz, não, Israel de Deus é quem aceitar o Messias. Quem aceita o Messias, aceita a fé de Abraão. Ah, mas nós somos descendentes de Abraão. Ah, fisicamente é, mas espiritualmente não. E o mais importante não é o fisicamente, é o espiritualmente. Para ser Israel de descendência de Abraão mesmo, tem que aceitar a fé de Abraão. Qual é a fé de Abraão? É a fé no Messias. Algumas coisas são incondicionais. Os dons e os chamados de Deus são incondicionais. Deus deu à luz Israel como um presente e sempre dará chance para Israel. Nosso nascimento como crentes é incondicional. Deus nos dá e nós apenas o recebemos. Os dons que Deus nos dá, Ele dá sem condições. Ser um herdeiro de Deus, ter Deus como nossa herança, é incondicional. Mas há muitas coisas que são condicionais. Se quisermos ser co-herdeiros com Cristo, compartilhar a sua recompensa de reinar, então temos que sofrer os sofrimentos de Cristo. Se quisermos as bênçãos e benefícios de nossa fé, então temos que andar em Cristo. No versículo 29, vamos ler o verso 29? Quem lê para nós? Vamos ler, na verdade, de 25 a 32. Romanos 11, 25 a 32. Quem quiser ler, por favor. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. A esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Está aí? Pode continuar. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Olha que final de frase, que se você não observar o quadro inteiro, você não vai entender. Olha o que ele diz. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar a misericórdia para com todos. Nós somos desobedientes, mas vocês foram obedientes. Vocês foram obedientes porque nós fomos desobedientes. Mas a obediência de vocês vai fazer com que vocês preguem para nós. E a gente aceitando a mensagem de vocês, todos alcançarão misericórdia. Olha como é que Deus vai cercando o homem para salvá-lo. E usando circunstâncias para que a salvação chegue em todos os lugares. Mesmo que as circunstâncias não fossem do jeito que Deus queria, mas que Deus transformou. Por exemplo, eu sei que você está pensando na construção, mas deixa que vai acontecer, tá? Você está vendo o cinema? O olhinho dele só está ali. Será que aquela areia vai dar? Será que aquela...
O camarada. Oh, meu Deus! Oh, cadê o corpo? Tá aqui. Cadê a alma desse homem, rapaz? Ô, Delma, cadê a alma desse homem? Eu sei que eu sei onde a sua alma está. É a história do José. Por exemplo, vamos voltar lá atrás um pouquinho. Satanás sabe que a família de Jacó é a família escolhida. Ok? Ele sabe. Ele sabe que da família de Jacó vai nascer o Messias. O que ele tem que fazer? Ele tem que matar essa família. Mas ele não vai matar assim. Então o que Satanás faz? Manda a fome. Aí Deus sabe tudo, né? Só que antes de a fome chegar lá, Deus, que é Deus de toda a terra, deu 7 anos de fartura. Se Satanás quisesse dar 8 anos de fome, Deus daria 8 anos de fartura. Se Satanás fosse dar 20 anos de fome, Deus ia fazer 20 anos de fartura. 7 anos de fome. Pensa bem comigo, Luiz, você que é um cara inteligente, olha o tamanho do HD. Você que é um cara inteligente. Para que Deus vai dar fome na terra para matar a família de Jacó? Então, não pode ser de Deus isso. Não pode. Só tem um camarada que quer. O diabo. Deus vai, antes que venha a fome, Deus dá a fartura. Quando vem a fome, Deus pega a família de Jacó, né? E vai para Gósen. Passa os anos, etc, etc, etc. Aí o que acontece? O José está lá, e a turma está lá, no lugar deles, em Midian lá. Beleza. Como é que o José chegou lá no Egito? Ódio dos irmãos, mentira dos irmãos. Inveja dos irmãos. Aí o Zé ninguém. Aí ele vai para o Egito. Aí ele chega do Egito, ele é caluniado, difamado, acusado de estuprador, vai preso. E de uma maneira surpreendente, de presidiário condenado à morte, ele passa a ser vice-rei. Agora eu pergunto, precisava disso? Não. Mas o José era um cara que quando caía para cima. Não era a maneira correta de se acontecer, mas Deus usou tudo para que José fosse caindo para cima, para levar ele lá para cima. E aí o José vai reconhecer isso depois, porque ele disse para os irmãos, não fiquem preocupados, Deus transformou o ódio de vocês em maneira de conservar a família. E Deus fez isso. Não era para o judeu sofrer, não era para o gentio acreditar de uma maneira como um parto no fórceps. Como que era para a gente acreditar em Jesus Cristo? Com os judeus pregando para nós. Não, mas nós só cremos porque eles endureceram o coração. Então veja, que coisa interessante. Eles endurecem o coração. De uma certa maneira a gente passa a crer porque eles endureceram. Deus usou, porque Deus podia falar assim, se eles não falarem para eles, como que eles poderiam ser salvos? Não, Deus não teve esse problema. Ok, eles não querem, eu vou usar esse endurecimento deles para que eles se convertam. E depois vou trocar tudo. Deus, por isso, Delma, apenas procure entender que circunstâncias Deus está deixando acontecer na tua vida, porque o plano de Deus não pode ser desfeito. E Deus vai transformar a dor que você passa em bênção lá na frente. A dor do José foi transformada em bênção lá na frente. Eita glória! Então, a leitura que eu devo fazer é não por que está acontecendo, mas o que Deus vai fazer de bom para a minha vida. Com que objetivo?
Qual o propósito? Um propósito grandioso. Um propósito grandioso. Como disse bem falado Davi, amaldiçoado por Simei, ele disse, Deus transformará a maldição dele em bênção. Deus faz isso, meu. Deus faz isso. Então, não é, Deus, por quê? Mas é, Deus, estou aqui. Essa dor que eu sinto vai ser transformada em